Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje falamos de quem nasceu para falar. Todos conhecemos pessoas que falam bem, que falam mesmo muito bem. Será que nasceram assim? Será que treinaram arduamente para chegar a um nível superior? Vamos explorar todas estas pistas no episódio de hoje. Já agora, na semana passada falei com uma amiga, ouvinte regular do podcast, que me confessou que ouve regularmente na página perguntasimples.com, mas não subscreveu ainda. E percebi que não subscreveu apenas porque sim. Será que o processo é difícil ou porque simplesmente alguns ouvintes o acham desnecessário? Pois bem, deixo-vos um argumento principal para vos convencer. A vossa subscrição é importante. Porquê? Porque quanto maior for o número de subscritores, maior for a comunidade, mais visibilidade tem o podcast e com isso ele cresce com mais audiência potencial para o programa. E subscrever custa simplesmente clicar no link de qualquer artigo, nos bonequinhos, naqueles ícones da Apple Podcast, do Spotify ou de qualquer outra aplicação que prefiram. Quando publicar um novo episódio, plim, ele aparece como se fosse uma magia no vosso telemóvel ou computador e é mais fácil ouvir. Ok, chega de falar de porcas e parafusos. É hora de voltar a falar de comunicação, de pura comunicação. Tenho sempre uma pequena lista atualizada das pessoas que me apetece ouvir falar e que me apeteça que toda a gente ouça falar. Pessoas que seriam potencialmente bons conversadores para partilhar com a audiência, para falar de comunicação. Mas a minha lista não é uma simples sequência de nomes e de papéis. Além do nome e da função social ou motivo para a conversa, escrevo também uma pequena descrição e logo de seguida a pergunta inicial, a curiosidade inicial que me fez achar que aquela pessoa deve ser convidada. Neste caso, no caso desta edição em particular, podia ter escrito Rogério Alves, advogado. Mas não escrevi. Porque o que me interessava falar com ele era sobre comunicação pura, em particular sobre a comunicação oral, sobre a arte da oratória. E por isso escrevi no meu caderninho Rogério Alves, um homem que sabe falar. E parti em busca desse saber de como é que ele se organiza mentalmente para que depois nos sirva apenas palavras ordenadas, simples, rápidas e facilmente percebidas. Basta vê-lo a comunicar na televisão. Claro que a conversa não fica só por aqui. Numa reflexão sobre a arte de comunicar, seria impossível ficar por aqui. E lá fomos nós, desfiando palavras e pensamentos sobre a ética, a governação do mundo e a maneira de se ser humano. Mas começamos com a comunicação, porque partilhei precisamente a minha nota inicial e um par de tópicos para servir de balanço para esta conversa na véspera do nosso encontro. E a expressão homem que sabe falar gerou desde logo uma curiosa reação. Mas eu estava-lhe a falar nas perguntas que me mandou, então, fiquei assim um bocado, pá, meu Deus, isto é assim uma coisa quase apologética, porque é que eu falo tão bem, etc, etc. Fiquei um bocado inibido, mas pronto. Mas não acha que fala bem? Não, eu acho que falo bem, mas não costumo falar sobre a maneira como eu falo. Muito bem, mas isto é um podcast sobre comunicação. Okay, Posso apresentá-lo desde já. Rogério Alves, advogado, figura pública, homem do futebol. Não sei se ainda gosta de futebol ou se está zangado com o futebol. Não estou zangado com o futebol. Eu gosto muito de futebol, mas neste momento não tenho nenhum relacionamento com o futebol, porque deixei de ser presidente da Assembleia Geral do Sporting em 5 de março, após as eleições. Mas continua a ser adepto e a gostar de ir ao estádio e ver o futebol? Sim, claro que sim. Eu continuo a ser adepto, sou sportinguista desde sempre, hei de morrer sportinguista, adoro o Sporting e, portanto, naturalmente que sim, que vou ao estádio. Agora não, porque não há jogos. Mas sim, claro que sim. Tenho o meu lugar cativo e sou um passageiro frequente e um espectador assíduo. Esta conversa, mais do que o advogado Rogério Alves, e claro que é o advogado Rogério Alves, é uma figura pública, tem para mim um interesse e para os ouvintes deste podcast que tem a ver com o Rogério Alves, comunicador. Que ingrediente têm os advogados, no geral, para a arte de bem falar? Eu não sei se tem algum ingrediente especial, eu não estudei essa matéria. Acho que é uma coisa que resulta visível para aqueles que efetivamente têm essa capacidade. Não creio que para ser um bom advogado isso seja uma condição sine qua non. Ajuda em determinados momentos e em determinadas formas de exercer a advocacia. Noutras não tanto. Que formas são essas onde isso pode ser útil?
Nomeadamente o chamado advogado de barra, o advogado que vai ao tribunal, o advogado que procura exercer a arte de persuadir, que é no fundo o que a retórica é. A retórica é a tentativa de persuadir os outros de que temos razão. E, portanto, isso no tribunal muitas vezes acontece em pequenos momentos. Não é só, como nós imaginamos, naquelas alegações finais, muito épicas, em que se citam autores e que se dizem frases gongóricas. Não. É até em pequenos momentos, quando estamos a interrogar uma testemunha que é antipática, que não quer dizer a verdade, que é tímida ou se faz tímida, que está esquecida ou se faz esquecida, e nós temos de tentar extrair da testemunha aquilo que entendemos que ela poderá dizer, porque é aquilo que entendemos que ela sabe, ou que nos foi dito que ela saberá. E nós temos de ter ali uma arte de trazer a pessoa a jogo, dar-lhe a entender subtilmente que percebemos que ela está a mentir, transmitir aquela mensagem de que quem mente em tribunal pode entrar em sarilhos, começar a trazê-la à realidade. E, portanto, isto é uma coisa que nasce connosco, isto é uma coisa inata, há quem o desenvolva melhor, há quem o desenvolva pior. No meu caso, nasceu em bruto e em bruto permanece. Portanto, significa que, além da arte de falar e de persuadir, há aí uma característica, há aí um radar que lhe permite fazer uma leitura de para quem está a falar ou com quem está a falar. Sim, claro que sim, porque repare, é muito importante. Se nós queremos comunicar, em regra comunicamos com alguém, para alguém. Podemos estar a falar para uma pessoa que está connosco a almoçar, ou que está numa pequena reunião, que está a pedir um conselho, que está a falar de um assunto da sua vida pessoal e quer a nossa opinião. Podemos estar a falar num tribunal, interrogando uma testemunha, fazendo um requerimento ou produzindo uma alegação final. Podemos estar a falar perante uma plateia, fazer uma apresentação, fazer uma conferência. E é muito, 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 muito importante ter em conta o nosso auditório. O nosso auditório e todo o contexto que rodeia a circunstância em que estamos a falar. Até porque isso muitas vezes ajuda a ultrapassar momentos mais constrangedores. Nós temos, por exemplo, imagino que estamos a começar uma palestra quando são sexta-feira, são 6 da tarde. Está tudo cansado. Está tudo cansado, está tudo a querer ir para casa, ainda por cima há um jogo da Seleção Nacional às 8 e toda a atenção das pessoas já está fragmentada, um bocadinho na conferência, apesar de tudo, um residual, mas já a pensar quando é que eu vou sair daqui. Até é bom começar logo por dizer, até não se preocupem que vai toda a gente ver o jogo. Isto pode ser uma mensagem inicial fundamental para atrair a atenção. Pode ser uma mensagem de tranquilização do auditório de que o orador não se esqueceu desse imperativo nacional, que é ir ver a seleção, para quem gosta de o fazer, e que vai ter em conta na modulação da sua intervenção esse limite temporal. Lá está o contexto. O comunicador que fala é uma triangulação, no fundo, neste caso, se for interrogar alguém num tribunal, mas se for em relação a uma audiência. Então, e como é que Rogério Alves reage às audiências difíceis? Porque há momentos em que a audiência fica encantada, em que se ri, em que olha, fica com ar atento, e há momentos esses desesperados de cansaço, porque já passou algum tempo, porque é o último a falar. Exatamente. Em que a audiência... Pois nós aí temos de ser sempre em conta... Porquê é que é importante ter em conta a audiência? Por exemplo, na circunstância que descrevemos, sou o último a falar, o tempo encolheu, porque em Portugal ninguém respeita o tempo, os moderadores são a profissão mais inibida que existe, os oradores dizem só mais um minuto, se me der mais um minuto, leia-se 10 ou 15, depois as pessoas dizem só tenho aqui mais 2 tópicos e depois terminarei, para mandar uma mensagem de tranquilidade à audiência, mas depois nem são 2 tópicos e nunca mais terminam, e portanto o infeliz do orador fica para o final. Bom, há aqui várias coisas que são muito importantes. Se tem uma intervenção preparada, um texto muito bem estruturado, vai ter de o abandonar, vai ter de o refundir. O que é uma desgraça. O que é uma desgraça, mas aí entra o jogo de cintura. Desgraça maior é estar a ler um texto ao qual ninguém liga. Desgraça maior é estar a ler um texto quando toda a gente já está a murmurar ou está a olhar, por exemplo, isto é uma das coisas que eu ensino aos meus alunos, a olhar para o relógio, a olhar para o número de folhas. E dizer assim, quantas folhas estão no molho? Quanto tempo está a demorar a virar cada folha? Ora, vamos fazer aqui uma regra de 3 simples, isto dá 1h30. Meu Deus, tragédia. Claro. Ou então, outra coisa que nunca se deve fazer, ter um discurso, um conjunto de folhas e estar sempre a fugir às folhas. A folha nunca mais acaba, porque a pessoa lê um bocadinho e depois comenta o que está a ler. Depois lê mais um bocadinho e comenta o que está a ler. A folha assim não anda com ritmo e ainda faltam muitas. Depois tira a folha finalmente, faz-se algum alívio na audiência. Mas há aqui uma coisa, vou voltar atrás. Não, tragédia completa. Nós temos de estar a perceber os sinais da audiência. Quando nós falamos para alguém.
E esse alguém deve estar a ouvir-nos, deve ter algum interesse no que estamos a dizer. No limite, felizmente a mim não aconteceu uma situação tão trágica e tão radical, dizer, olha, então se calhar nem vale a pena estarmos agora a fazer isto, deixaremos isto para uma outra altura. Nem sempre isso é possível, mas acho que seria uma saída a pensar. Felizmente nunca me aconteceu tal coisa. Agora, há algo que é fundamental. Nós falamos para alguém. E nós falamos para uma audiência que tem sinais da sua própria receptividade. Devemos falar olhos nos olhos, devemos falar uma linguagem simples. Nós às vezes somos muito gongóricos e complicativos. Porque nos defendemos? Não, ou porque queremos mostrar que somos muito bons naquilo? Acho que há aqui uma certa dimensão de exibicionismo um bocado adolescente e subdesenvolvido na linguagem. Quer dizer, pensa-se às vezes um bocadinho que falar com uma linguagem simples, acessível e toda a gente compreende é sinal de pouca erudição. Afinal, este indivíduo não é erudito. Lá estão os meus pares aqui a olhar para mim. Pronto. Olha, ele se calhar não percebe nada daquilo. Está aqui a simplificar aqui uma coisa que não é assim. No simplificar é que está o ganho. Porque a mensagem só vale a pena se for entendida. Conversar só vale a pena se as pessoas que estão connosco nos entenderem. Mas isso só está ao alcance dos muito, muito bons. Bom, eu acho que é preciso ter alguma qualidade para fazer isso. De facto, simplificar é difícil. Tornar acessível é difícil. E também não é muito costumeiro. Justamente porque mantém-se muito esses níveis de erudição, de citações em cascata, de exibicionismo literário, de expressões muito complicadas. Quer dizer, este indivíduo sabe palavras extraordinárias. Vou ao dicionário já ver o que isto é. Agora os dicionários estão mais acessíveis, não é? As palavras de 5 tostões. Exatamente. E, portanto, eu creio que a eficácia da mensagem tem a ver com alguns mandamentos, tal como os mandamentos bíblicos. Tem algumas regras? Vamos lá, eu fui assimilando do ponto de vista empírico, quer dizer, eu não queria um manual. Às vezes penso um bocadinho nisto, até para falar aos meus alunos de retórica forense na faculdade, assim, faço um esquiço, um resumo do que poderiam ser 10 mandamentos. Ser claro, ser direto, isto é, não andar sempre às voltas da mensagem e nunca mais ir à mensagem, utilizar uma linguagem simples, cumprir o pacto com a audiência. Se eu digo, garanto-vos que em 5 minutos vou terminar, devo terminar em 5 minutos. Se digo, tenho só mais 3 tópicos para os quais preciso de 5 minutos, devo colocar os 3 tópicos e só 3 tópicos nesses 5 minutos. Para gerir a expectativa também da audiência. Para gerir a expectativa, para manter o ritmo, para manter o interesse, E claro, depois há mais 2 coisas muito importantes. É conhecer o conteúdo que se está a dizer, a qualidade da mensagem. Isto tem de haver uma mensagem. Quando se comunica sobre alguma coisa. Portanto, não é um barco que vai à deriva. Não. Quando vai comunicar, pensa, eu tenho que falar deste tema, deste e daquele. Exatamente. Porquê? Porque tem como objetivo ensinar isto, transmitir aquilo, sensibilizar para aquele outro e, portanto, eu tenho de ter uma ressonância e tenho de ter um índice de receptividade das pessoas que está muito no seu olhar e no seu comportamento. Porque hoje, para um orador, há concorrentes terríveis. Os telemóveis, por exemplo. Lá está, todos estamos com o telemóvel. Já está com o telemóvel, por uma brincadeira. Eu não sabia que estava a ser transmitido no seu telemóvel. Pronto, fazer assim uma pequena piada, interagir com quem nos está a ouvir, para não ser aquele de antes dizia-se, contando, é uma anedota multiusos relativamente a certos políticos um bocado mais ocos nas suas intervenções. Fui assistir ao comício, e gostei imenso dele, falou, então e o que é que disse? Nada, só falou. Ora bem, esta é que é a situação que nós devemos evitar. Nós temos uma mensagem, temos um conteúdo que é, no fundo, a razão de ser daquela intervenção. É lecionar, dar uma aula, transmitir uma mensagem? Sim. É esclarecer um determinado tema, um determinado assunto, para que as pessoas o possam entender e formar sobre ele a sua opinião? Porque a minha preocupação muitas vezes não é dar a minha opinião sobre os assuntos. Às vezes também dou. Quando me pedem, dou a minha opinião. É estimular? Mas é transmitir às pessoas o conhecimento do fenómeno para que elas próprias adquiram a capacidade crítica sobre o fenómeno. E isso é para mim muito importante. Portanto, a diferença entre um papagaio e um estimulador de mentes. Exatamente. Porque, vamos lá ver, eu, com toda a simpatia e respeito pela profissão de feirante, às vezes dizia que um bom orador não é o feirante que diz compra aqui um alguidar e com o alguidar leva também 2 canecas, 3 travessas, um jogo de atoalhados, como eu às vezes ouvia nas feiras, não é? E não paga 5, nem paga 4, nem paga 3, nem paga 2 e já levava, digamos, os artigos todos e só já pagava 1. Bom, porquê? Porque isso é um jogo de palavras
É um jogo de palavras com um objetivo de venda, naturalmente, mas que não tem nada a ver com aquilo que, por exemplo, no direito é fundamental. Transmitir uma mensagem com convicção e com credibilidade. A sociedade portuguesa vive não só portuguesa, mas nós estamos em Portugal, estamos a falar de Portugal e estamos entre portugueses. Bem, alegadamente, isto pode ser ouvido por outras pessoas, mas a sociedade contemporânea, e também muito em Portugal, tem um grave problema de credibilidade. Nós começamos a ouvir alguém falar na televisão ou na rádio, onde quer que seja, e digo, quem é este indivíduo? Ele está a dizer isto porque... Ele está a dizer isto porque é do partido tal. Ele está a dizer isto porque é do clube tal. Portanto, não é um ceticismo bom, é uma desconfiança, é uma desvalorização à priori. É uma desconfiança algo patológica. Porquê? Porque destrói a mensagem. É pretexto e alibi para nem sequer ouvir a pessoa. Eu não vou ouvir esta pessoa, porque esta pessoa para mim é suspeita, é tóxica. Ele fala assim porque é do clube tal. Ele fala assim porque é do partido tal. Ele fala assim porque é da empresa tal. Acabamos assim apenas a ouvir aqueles que nos dizem as coisas em que nós acreditamos. Ora bem, e isso é que abre muito espaço à dimensão mais perversa da retórica, que é a demagogia. A demagogia. Em Portugal, a demagogia, não é só em Portugal, repito, vence a guerra contra a pedagogia. E eu sempre procuro nas minhas intervenções fazer pedagogia e não fazer demagogia. Há uma luta entre estas duas coisas. Claro que sim. Eu tenho alergia à demagogia. Não quer dizer que de vez em quando não incorra também um bocadinho desse defeito. E quando isso acontece, há um sinal amarelo que aparece de lá dentro a dizer cuidado, caminho perigoso, ou quando usa essa pequena ferramenta da demagogia, sabe exatamente o que é que está a fazer? Se eu uso intencionalmente, posso meter ali um bocadinho aquela gordura na carne, não é? Aquele colesterol bom que pode dar ali uma ajuda à mensagem. Mas eu fujo muito à demagogia. Aliás, eu tenho 20 anos, grosso modo, de intervenções públicas constantes nos vários diversos domínios, e há algumas regras que eu procuro manter. Por exemplo, eu raramente, eu espero que nunca tenha acontecido, não gosto de insultar as pessoas. Não gosto de ridicularizar as pessoas, não gosto de ser maldicente. Posso criticar uma coisa ou criticar um comportamento. Não a pessoa. Não a pessoa. Eu procuro. Porquê? Porque a cultura da agressividade permanente é uma cultura que faz muito mal à sociedade. As pessoas às vezes querem mascarar a agressividade com coragem, com o ser destemido, o ser frontal, mas ser mal educado pode revelar frontalidade, mas revela acima de tudo má educação. Ser insultuoso e desrespeitador pode também revelar alguma frontalidade, mas, ao fim e ao cabo, revela esse tal desrespeito pelo outro. E destrói esse diálogo público. Sim, e estraga, parte as pontes, estraga o convívio, estraga a capacidade de criar consensos, estraga ao fim e ao cabo a capacidade de ser. Nós somos seres humanos, portanto nós temos é de ser humanos. Sendo seres humanos, temos de ser humanos. E muitas vezes cria-se uma certa apologia da agressividade. As televisões estão cheias desse tipo de discurso. Este senhor é que diz as verdades todas, e desanca toda a gente de alto a baixo, os políticos, os futebolistas, os banqueiros, os polícias, o isto, aquilo. E nós temos, sim senhor, é um homem destes é que nós precisávamos ao leme da nossa pátria. Ora bem, esses homens que pegaram nos lemes de várias pátrias por aí só fizeram asneiras. Só fizeram asneiras. É claro, no seu percurso destruidor, também fizeram uma outra coisa bem. E também resultaram alguns benefícios. Mas basta olhar. A história ensina o que é que os demagogos, os que resgataram os seus países das grandes humilhações, os que transformaram a América grande outra vez, o que é que fizeram? O fazer da América grande outra vez acabou com uma cena de quarto mundo da invasão ao Capitólio. Quase num golpe de Estado, embora quase não um golpe de Estado. Praticamente. Num país que é considerado assim, um dos países paradigmáticos da democracia, da tolerância, do Estado de Direito, do respeito pelas instituições, de repente não, é tudo falso, as eleições são batuteiras, é tudo batota, as multidões acreditam que é batota e vai invadir o Capitólio. Como é que uma mensagem dessas consegue passar e contagiar tanta gente? Porque ela é tão obviamente absurda, lá está, as fake news, a ideia de que o sistema está contra numa democracia, mas tem um conjunto de adeptos que é muito, muito grande. É verdade, e isso é muito preocupante. Veja o que se está a passar, por exemplo, em França, nos Estados Unidos,
Isto é extremamente preocupante. Democracias. Em democracias. A França é o país da igualdade, liberdade, fraternidade. Estamos quase a chegar bem, falta um bocadinho, chegar ao 14 de julho, a Revolução Francesa, a igualdade. Enfim, é um dos faróis da democracia europeia. E então temos Marine Le Pen a subir sempre cada eleição. E de uma maneira bastante segura, ou é contra os imigrantes, ou é contra a devassidão dos costumes, ou é contra a humilhação da França, ou é contra a União Europeia. Porque repare, quando vem a crise, quando estamos em países com níveis de literacia muito baixos, quando se juntam as duas coisas, porque é que Hitler teve tanto sucesso? Nós não podemos esquecer que Hitler foi eleito democraticamente, digamos assim, pelos votos da população alemã, que queria resgatar a humilhação sofrida na sequência da Primeira Guerra e, sobretudo, sair de uma crise económica muito grande que estava a atravessar. E, portanto, surgem estes profetas. Podem ser o Stalin, podem ser o Mussolini, foi o Hitler, e são muitos outros. Portanto, eles são sintomas de um mal-estar. São sintomas de um mal-estar societário, são sintomas de um país que está depauperado e um pouco desesperado e que perde também a noção do respeito. Porque alguém que já não tem quase nada ou que julga não ter nada agarra-se a qualquer coisa. Não aprende o valor do respeito pelos outros, pela propriedade, pela liberdade. Isso tudo lhe parece assim palavras ocas de um mundo distante. E depois aparecem os oportunistas, às vezes com uma retórica muito fraquinha, mas eficaz. Porquê que eu digo que é fraquinha? Porque é pobre, mas é feita de slogans. É binária? Exatamente. É feita de soundbites. É feita de apelo ao mais primário do ser humano e tem algum sucesso. Portanto, a retórica também pode ser uma coisa muito perigosa. A má retórica é um perigo. Eu não quero... se nós olharmos para a situação atual, tivemos uma pandemia, depois uma guerra e claramente nós olhamos para o horizonte da economia e vemos inflação a subir, a seguir os juros a subir, o que significa que a nossa vida vai ficar pior. Isto é um campo excelente exatamente para fazer o discurso entre os bons e os maus. É pasto para a demagogia. Repara, há aqui uma contradição aparente difícil de explicar, até do ponto de vista retórico. Nós temos um governo que foi recém-eleito com maioria absoluta. Há 6 meses. Foi 30 de janeiro, não é? Maioria absoluta. Um pouco surpreendentemente, mas teve maioria absoluta. Diz-se que a oposição é fraquinha, que o Partido Socialista conseguiu, depois de ter estado amigado com a geringonça, já não precisa da geringonça, depois de ter destratado o PST de Rui Rio, também já passa sem o PST de Rui Rio, e as pessoas dizem, agora que os senhores têm maioria absoluta, têm de ser tolerantes, têm de ser simpáticos. Não, nós vamos ser muito tolerantes. Temos aqui 5 propostas do LIVRE, temos ali 3 propostas da Iniciativa Liberal e tal, e senhoras as coisas, muito bem. Mas depois temos mais 2 sinais um bocadinho dissonantes desta maioria absoluta. Temos um descontentamento generalizado de muitos setores da população. O que é estranho, não é? Porque se houve uma legitimação há 6 meses, o que deveríamos ter aqui era... Uma certa reconciliação, dizer, olha, atingimos nosso objetivo. Mas pior do que algum descontentamento é isso que referiu, as perspectivas sombrias para a nossa economia e o estado a que os serviços públicos chegaram. O que nós vemos atualmente nos hospitais, por exemplo, e lá está, aqui é um terreno também um bocadinho fértil para a demagogia. Porque um demagogo pode dizer assim, se fosse eu a governar, as urgências estavam sempre abertas, o quadro de médicos estaria sempre preenchido e os médicos ganhariam todos o triplo e, portanto, comigo podem ficar tranquilos que isto nunca mais voltará a acontecer. O amanhã cantará. Eu, no fundo, não estou lá, mas se eu estivesse estava resolvido. Se eu estivesse, as filas no CEF demorariam 10 minutos, máximo. Se eu lá estivesse, os professores eram colocados todos em agosto, em setembro as aulas começavam, na ponta da unha, sem qualquer problema. Se eu lá estivesse, não havia lista de esperas para cirurgias, porque eu arranjaria especialidades, especialistas, que faria uma cobertura de todo o país, com unidades de saúde, preventiva, etc e tal. E as pessoas dizem, será verdade? Muitas vezes nós até sabemos que não é verdade. Se calhar não é. Mas, quando se atinge
um grande nível de descrença no que é oficial e moderado, as pessoas dizem, bem, perdido por um, perdido por mil. Portanto, já agora, para não fugir muito a este tema, porque me interessa, o facto é que as pessoas, os cidadãos, por um lado, pagam os seus impostos e, portanto, têm uma expectativa legítima de que, que a organização responda às suas necessidades. E há um momento em que tem quase essa dissensão entre o que eu preciso, o que eu pago, o que eu tenho, não é? É verdade, é verdade. E eu acho que aqui... E essa é a interrogação fundamental. Claro, e depois acrescenta isso. Portanto, eu tenho uma fatura de impostos, o cidadão tem uma fatura de impostos elevadíssima. Estamos a falar de impostos diretos. Atualmente, alguém que ganhe 1.300 euros, para ganhar mais 100 euros líquidos, obriga a entidade patronal a pagar mais 200 ou 200 e tal. Isto para as empresas é um encargo pesado, aplicado a pessoas que já ganham mal. E é verdade, agora independentemente de quem é a culpa, é verdade que um jovem licenciado em Portugal pega num caderninho, numa folha e num lápis e diz, eu vou ganhar 1.200, 1.100, 1.300, 1.500 euros. Agora vou pôr noutra coluna. Renda de casa. Uou. Transportes. Alimentação. Roupa. Umas pequenas férias aqui ou ali. Epá, não chega, a equação não fecha. A equação não fecha. Depois ouve dizer, pois, as nossas gerações muito qualificadas. É verdade. Mas, como dizia o Ressa de Queiroz, a nudez crua da verdade perante o manto diáfano da fantasia. Temos, por isso, um desequilíbrio. Temos um desequilíbrio grande. E depois é a questão dos impostos, mas depois acrescenta essa maior precariedade no emprego e acrescenta essa os receios face à previdência. Eu tenho 60 anos. A segurança social. A segurança social. Quando eu era jovem, os meus pais eram pessoas bastante humildes, portanto, de recursos muito escassos. E aquilo que o meu pai me dizia era, deves arranjar um emprego fixo. Um emprego para a vida. Emprego para a vida. E de preferência do Estado. Isto era... Uma ideia do valor seguro. Valor seguro. Do Estado, esta perspectiva de vida era aquilo que se perspectivaria. Quando eu me licenciei em Direito, o meu pai dizia, deverias ir para juiz, porque os juízes têm salário certo. Pronto. E é uma perspectiva para quem a vida foi sempre muito difícil. Sempre muito difícil. Do ponto de vista económico. Sempre muito difícil. Hoje, nós atingimos... ao longo dos anos, felizmente, um patamar superior de prosperidade média no país, com certeza que sim. Só que há uma avalanche de novas solicitações, aliadas a novas exigências, porque as pessoas hoje, com toda a legitimidade, já não querem ter aquela vida próximo do miserável. A vidinha. Que não dava para fazer quase. Já não querem só sobreviver, também querem viver, se for possível, e com toda a razão. Mas a verdade é que, como Portugal realmente não cresce, como Portugal não tem critérios de incentivo ao investimento e ao desenvolvimento, à criação... É que nós chamamos de criação da riqueza, parece assim uma coisa teórica. Então vou criar riqueza, então vou comprar um terreno e crio lá riqueza como crio gado, ou planto riqueza. Não. Criar riqueza significa permitir que se invista para criar emprego, para que esse emprego gere vendas, essas vendas giram desenvolvimento, tragam mais emprego. É um efeito multiplicador. É um efeito multiplicador. O que presumo que não tenha a resposta certa, porque se calhar a resposta é muito mais difícil que isso, que é... Quando nós olhamos para um país como Portugal e começamos a comparar-nos, já não digo com a França ou com a Alemanha, mas nos compararmos com a República Checa ou com a Polónia, a minha primeira interrogação ou com a Irlanda, o que é que eles estão a fazer de tão bem que lhes permitam esse multiplicador e porquê é que a gente não copia? Olha, eu não sou economista e a resposta, para ser completamente honesto, é não sei, ou pelo menos não sei bem e estou longe de saber tudo. O que eu sinto, o que eu vejo à minha volta é uma cultura de acomodação muito fomentada pelo próprio Estado e pelo próprio Governo. Uma cultura de acomodação. O Governo trata, o Governo paga, o Governo resolve, o Governo subsidia. Depois às vezes nem trata, nem paga, nem resolve, nem subsidia, mas lá vai atamancando as situações mais graves. E isto gera uma grande acomodação. Uma acomodação que vem acompanhada de uma brutal carga fiscal. E a carga fiscal, lamento dizê-lo, é altamente desincentivadora do investimento.
Porque as pessoas preferem dedicar-se a atividades especulativas com criptomoedas ou a jogar na bolsa do que a produzir coisas ou a comprar imóveis, porque os imóveis é um 50%. valor seguro e depois daqui a uns anos vendem o imóvel mais caro. Portanto, quem tem dinheiro e poderia investir prefere ir para determinado tipo de atividades que não são efetivamente geradoras de emprego. Quem quer instalar uma fábrica, promover a indústria hoteleira, tem uma barreira de complicações, de burocracias, de sofrimento, de angústia. Você diz, meu Deus do céu, eu queria apenas abrir um hotel, eu queria apenas abrir uma fábrica. 30 licenças, sim, 40 coisas difíceis. Uma administração muito ineficiente, muito complicativa. E depois vêm logo as vozes, o que vocês queriam era fazer tudo de qualquer maneira. Não, mas aí é que esses países podem ser farol. O incentivo ao investimento, à criatividade. Com regulação, claro, com regulação. Eu sou um defensor de um Estado forte. Acho que a regulação feita pelo Estado, em alguns setores, é muito importante. Nós confiamos mais no Estado para tratar, por exemplo, matérias das águas, em certa medida, matérias de... Olha, até os próprios CTT. Portanto, no fundo, no estabelecimento de regras iguais para toda a gente. Mas regras compreensíveis, simples e que tinham de ser respeitadas, isso sim, mas que eram acessíveis para ser respeitadas. E a sensação que há é que não, é que é difícil. Não, é um quebra-cabeça, é um labirinto. É um labirinto, é um sofrimento, é um sufoco. Então o investidor diz, meu Deus, bem me tinham dito para deixar o dinheiro no banco e esperar calmamente, viver calmamente, que isto realmente é um inferno. Que é o que as pessoas dizem. Ora, isso é que cria emprego. O que não podemos continuar é o Estado paga, o Estado trata, porque o Estado não tem dinheiro. O Estado tem de ir buscar o dinheiro às pessoas. É uma noção paternalista. O Estado vem e resolve esta coisa. Acomodatícia. E portanto não nos mexemos todos. Desresponsabilizadora. Nós, que trabalhamos em atividades privadas, sabemos o que isso é. Porque, eu digo isto com muita frequência, mas acho uma expressão muito feliz do Alexandre O'Neill. A água não nasce nas torneiras. E de facto, esta ideia de que eu agora pego numa torneira, atarracho ali à parede, abre e sai água, é uma ideia muito em voga neste tipo de governação. Calma, o governo vai tratar, o governo faz uma comissão, o governo abre um inquérito, o governo faz um relatório, o governo cria estudos, o governo compara os estudos. Eu agora estou a lembrar-me do aeroporto, ainda no dia em que estamos a gravar, é tema de que é o raio do aeroporto já mudou esotericamente de sítio para sítio. Há sempre bons argumentos contra e a favor, e eu pergunto, e então? Quando é que alguém decide onde é que é para construir mesmo o aeroporto? E às vezes é curioso, dizem, agora devia ser a fazer um estudo. Ora, eu ouço dizer que já se gastaram milhões em estudos. E naturalmente que um estudo feito há 30 anos já estará um pouco desatualizado. Quer dizer, Alcochete, seja o que for, a OTA, eu não tenho preferência nenhuma pelo aeroporto. Seja na OTA, seja no Montijo, em Alcochete, em Alcácer do Sal, em Alverca, para mim tanto faz. Lá está, porque quando começa essa discussão as pessoas dizem, este quer o aeroporto ali porque tem lá terras para expropriar. Aquele quer acolá porque tem lá o... Mas isso não se aplica só ao aeroporto, quer dizer, há múltiplas coisas na nossa decisão pública verdade. Que demoram e, portanto, muito tempo. Depois acabou por aparecer um aeroporto em Beja. Portanto, caiu ali um aeroporto, onde até pode aterrar o maior avião do mundo. E aquele aeroporto é assim uma espécie de inutensílio. Está ali. Apesar as pessoas dizem, quem sabe aproveitar aquele aeroporto? Eu, por mim, também tudo bem. E fazer um comboio rápido, por exemplo. Um comboio rápido. Mas depois virão logo dizer, não, porque era preciso que lá houvesse o CEF e coisa, e a Ground Force. E portanto já não pode ser. Portanto já não pode ser. Portanto, nós somos especialistas a dizer onde é que não pode ser. E porquê é que não pode ser. Essa é a nossa especialidade. Não pode ser porque não pode ser. Aliás, é aquele exemplo típico de ir ao guichê de departamento aqui. Não é aqui, é 3 adiante. Mas de 3 adiante disseram-me que era aqui. Então vá ao do meio para ver se é aqui, se é ali. Quando chegar aqui, já fechou. Portanto, pode vir amanhã de manhã. Quer dizer, e houve aqui momentos em que este contacto entre a administração e o cidadão melhorou. Uhum. Houve aqui momentos em que melhorou. O Simplex, por exemplo, é um bom exemplo. E melhorou bastante. Mas hoje, por exemplo, para se renovar um passaporte, tem-se fazer uma ginástica, parece que estamos a tentar obter bilhetes para a final da NBA. Podemos falar da justiça? Podemos, claro. Porquê é que a justiça é tão lenta? Ou melhor, se calhar vou reformular a pergunta. A justiça é lenta ou não é lenta? A justiça é um compósito de muita coisa. Em alguns segmentos é lenta. Noutros é muitíssimo lenta. Noutros é relativamente normal
e está em linha e até com melhores números do que a média europeia. Então vamos ao bom exemplo. Onde é que ela anda como deve andar? Olha, ela anda como deve andar a justiça civil, tirando um caso ou outro de tribunais onde há muito trabalho, porque isto também é uma questão de oferta e de procura, não é? Mas se pensar na justiça civil dos contratos de promessa, do cumprimento de obrigações pecuniárias, das dívidas, cobrança de dívidas, não diga as ações executivas, os litígios de vizinhança, são coisas relativamente rápidas. A justiça nunca pode ser assim muito rápida. Mas estão dentro de um tempo razoável. Por exemplo, onde é que é rápida? Na decisão de recursos. Nos tribunais de relação, no próprio Supremo Tribunal de Justiça, tem fluidez. O problema é que há setores da justiça onde a lentidão é asfixiante e intolerável. Não se fala muito neles. Olha, os tribunais administrativos é uma coisa absolutamente... O que é que se julga no Tribunal Administrativo? Julga, por exemplo, um litígio com uma Câmara Municipal. Julga, por exemplo, uma impugnação de uma dívida fiscal que não vai agora para este tribunal arbitral. Julga, por exemplo, acionar uma Câmara Municipal porque não entregou a licença de utilização. Por isso é que havia uma velha máxima nas faculdades de Direito, dizia assim: se tu quiseres pedir uma autorização para abrir uma janela na tua moradia, por exemplo, o que aconselho é o seguinte: abres a janela sem autorização e pedes uma autorização para a fechar. Assim a janela fica protegida quase até à eternidade, não é? Porque depois estamos à espera que venha a autorização para a fechar. A justiça administrativa, onde estas coisas se decidem, é de uma lentidão assustadora. É perfeitamente normal que uma decisão de primeira instância demore 6, 7, 8, 9, 10 anos de primeira instância. Quase ninguém fala nisto. Porquê? Porque este setor da justiça não tem mediatização. Aqui entra a questão da mediatização. Não interessa a ninguém, no fundo. Interessa a ninguém, exatamente. Os tribunais... Interessa às pessoas. Exatamente. Interessa às pessoas que estão envolvidas no litígio. Mas, também, a maioria da população acaba por não ir parar a um tribunal administrativo. Depois, tem a justiça dos tribunais de comércio, que, tirando a matéria das insolvências, são também lentíssimos. Portanto, os litígios societários, sócios contra sócios. Numa empresa que se zangam todos, sim, também exemplo, é um cabo dos trabalhos. É o cabo dos trabalhos. Também não ajuda a economia, não é? Não ajuda nada a economia, mas também não se liga muita importância. Depois tem o setor onde os atrasos são notícia de abertura de jornais, de rádios, de televisões, que é a justiça penal. Os superprocessos. Os superprocessos. E, portanto, isso é muito aliciante. Porquê? Porque os megaprocessos são uma espécie de telenovelas. Têm protagonistas. Portanto, tem personagens principais, personagens secundárias, devidamente distribuídas, tem os juízes, tem os procuradores, tem os advogados, tem os arguidos, tem os bons, tem os maus, tem os assim, e depois aquilo dá pasto para muita conversa. E os megaprocessos, por definição, são sempre lentos. E então há megaprocessos que são mega processos, já são XXXL. Mas porque estão lá muitas coisas? Porque eles são complexos em si mesmo? Ou pelas duas razões. Ou porque nós não temos jeito e não acusamos, se calhar, só a parte mais grave daqueles crimes e deixamos cair um... As soluções não são fáceis. Vamos entrar outra vez um bocadinho na tal demagogia. Posso ir à provocação? Estou a pensar, por exemplo, no caso do Murdoch nos Estados Unidos, cuja acusação tinha um par de páginas A4, cujo acórdão final, ou a decisão do juiz, tem 20 páginas e que eles despacharam aquilo no ano. Eu tenho dito muitas vezes, assim, eu não tenho soluções para os problemas. Isto é, eu tenho algumas ideias que acho que, se fossem implementadas de forma consistente, poderiam ajudar a resolver o problema. É claro que alguém que queira concorrer, por exemplo, a um cargo de político, não pode dizer: eu tenho umas ideias que talvez, se forem no tempo de Estado, este não serve. Se vier alguém que diz: eu prometo que em 4 anos acabe com a lentidão da justiça, vamos lá votar neste cidadão. Já ganhou. Pois como? Muito simplesmente agilizando os processos, tornando-os mais acessíveis, lá está a retórica, dotando as instituições de meios suficientes, apoiando os tribunais, aumentando o quadro da polícia. Isto está resolvido. Bom, mas isto tem sido dito sucessivamente e os problemas vão se mantendo ou agravando, e outros também vão melhorando. Nem tudo é mau na justiça portuguesa, atenção. Por comparação com outros países, as pessoas ficariam surpreendidas. Atenção, que eu quero dizer isto. Portanto, nós temos uma ideia pior do que de facto muito pior. Ouça, a nossa justiça, verdade, nós temos algumas coisas em que somos piores, outras em que somos melhores. Será que essa nossa frustração tem a ver, por exemplo, nos casos dos megaprocessos contra pessoas muito poderosas, sim, políticos, banqueiros, aquela sensação de que no fundo nós não acreditamos que aquelas pessoas sejam algum dia verdadeiramente condenadas? Pois, mas sim, eu penso que isso nasce um pouco daí,
por essa novelização dos processos. Porque há pouco dizíamos assim, na verdade, ninguém se interessa pela justiça administrativa. Em tese, também não se deveriam interessar muito pela justiça penal. Aquilo também parece não nos dizer assim muito respeito, tirando quando são aqueles senhores que se apropriam de muito dinheiro, por causa daquele indivíduo, estamos aqui a pagar impostos, etc. E tal. E a inveja aí funciona. Também, quer dizer, pode haver aquele sentimento de que fui roubado por esta pessoa causou muito mal ao país e a pessoas em concreto, por exemplo, os lesados do BES, pessoas que foram enganadas. Disseram-lhes uma coisa e aquilo era outra. E portanto tem essa raiva e essa expectativa quando olham e dizem porque é que isto não se resolve já? Claro, esses dizem, meu Deus do céu, quer dizer, tinham-me dito que isto era uma coisa, eu pus as poupanças da minha vida ali e de repente aquilo não é assim, eu perdi tudo. Isto é doloroso. Agora, há muita gente que acompanha estes fenómenos e que não tem diretamente nada a ver com isto. Ora bem, agora aqui, depois começam a criar-se essas ideias feitas. Por exemplo, em Portugal, nenhum poderoso alguma vez será preso. Ora, se nós fizéssemos, é um exercício que acho que ninguém fez, mas se nós fizéssemos uma espécie de uma equação de 3 simples, uma regra de 3 simples, Portugal não ficaria atrás, creio eu, de quase nenhum país da Europa. Exatamente nessa perseguição a quem não se portou bem. Sim. Veja o que aconteceu. O exemplo que se dá sistematicamente do Madoff nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi o país que esteve na origem da grande crise da qual o Madoff se tornou o rosto mais visível. O subprime é 30 por uma linha. Quantas pessoas com responsabilidades de banca foram presas dos Estados Unidos? Muito poucas. É que se fôssemos fazer um pró-rato da população entre os 10 milhões e os 300 milhões, tinham de ser 30 vezes mais. Ora, isso não acontece. Essa ideia que em Portugal reina a impunidade é uma ideia errada. Agora, há uma ideia que é verdadeira. E que é assim, a demora dos processos cria um hiato irritante entre o momento em que a notícia surge. E repara, quando a notícia surge, a generalidade das pessoas não sabe se aquilo é verdade ou se é mentira. É uma suspeita. Só que a nossa Constituição, que foi feita por pessoas estimáveis, bem pensantes, juristas digníssimos e amantes da liberdade, diz: existe a presunção de inocência. Só que ela só existe na Constituição. Quando aparece nas notícias, acabou. Existe uma fortíssima presunção de culpa, que aliás nem com a absolvição se apaga. Sim. Nem com a absolvição se apaga. Se calhar o tribunal não julgou bem. Não havia provas, atrasou-se. Ele é um poderoso e ele conhecia as leis para conseguir escapar. Nem a pobre da presunção de inocência nem nasce nem renasce, quer dizer, nem consegue viver quando deveria viver, nem consegue pelo menos justificar-se quando há absolvição. Mas eu percebo, para uma comunidade que quer que a justiça seja administrada rapidamente, e sobretudo quando se fala nestes megaprocessos, isto é um pouco absurdo, porque não faz sentido estar-se 10 anos à espera de uma acusação, 8 anos à espera de uma acusação. Agora imagine as pessoas infelizes que, sendo inocentes, estão envolvidas nesses processos. De 8 anos. Já imaginou o que isto é? Com toda a gente a dizer que são culpados? Quer dizer, isto é um ónus terrível para as pessoas visadas, para as suas famílias, para a sua imagem, para a sua reputação. E o sistema não tem uma forma de limpar este cadastro? Não. Isto são máculas que nunca mais desaparecem. Porque, repara, não é preciso ir aos poderosos nem a coisa nenhuma. Eu estou aqui sentado com o meu querido amigo, vamos dizer, a polícia anda atrás do violador de telheiras. Nós não sabemos quem é o violador de telheiras, mas presumimos que deve ser uma pessoa que viola outros em telheiras, ou que vive em telheiras, ou que praticou os crimes em telheiras. E de repente é preso um indivíduo qualquer. Foi preso, suspeito, nós achamos logo que ele é o culpado. Ele não é figura pública, não é rico, não é poderoso, não é conhecido, passa a ser a partir daquele momento. Para nós é culpado. Se essa pessoa for perante o juiz de instrução, acompanhado daquele coro de jornais, finalmente foi apanhado o violador. Depois dizer, atenção, claro, por causa da presunção de inocência. Alegadamente, por amor de Deus. O juiz pega na papelada e diz, mas não há provas consistentes nenhumas. Quer dizer, eu também ouvi na televisão que este senhor era muito mau e fazia coisas horríveis. E os juízes podem ficar influenciados com essas notícias? Claro que ficam, mas depois um juiz consciencioso olha para aquilo e diz, não há provas nenhumas, não há indícios nenhuns, vou ter de libertar o senhor. Pronto, em Portugal, é o fim do mundo. Os bandidos, os violadores, é tudo posto na rua. Deviam era lá ir fazer mal ao juiz e à família dele a ver se ele gostava. Ora bem, isto é terrível.
Este coro ensurdecedor, isto é, não é suposto que uma atividade que é feita com calma, com prudência, seja acompanhada como é acompanhada no jogo de futebol, com a subiadelas ao árbitro, gritos e tal. Que se alguém um cirurgião está a operar, não deve lá estar a família toda Convém que não. aos gritos e tal, olha aquele mexeu-se. Não, deve ser com calma. Depois, não querem escrutínio. Escrutínio sim, mas o escrutínio então que seja sereno e informado. E aí a justiça tem muita culpa, porque a justiça devia dar-se a conhecer melhor. E ter alguma autorregulação pública ou perceptível para os olhos do público. Sem dúvida, porque imagina este caso que lhe deixa para não irmos sempre para os poderosos e para os ricos e para os manhosos e para os... Quer dizer, olha, eu quero explicar o seguinte, eu também me trouxeram cá este senhor algemado. Eu, como juiz, tenho de cumprir a minha missão de olhar para os indícios que existem, pedir às polícias, enfim, o que é que têm, e o que mostraram foi muito fraco. E, portanto, eu não posso prender uma pessoa com base nestes dados, por mais que ele até tenha um aspecto de ser malandreco, tenha um aspecto de ser mauzão, não posso. Ou então posso e prendo. Mas implicava dar a cara, no fundo, que um juiz fizesse uma reflexão. Eu não diria que tivesse de ser o juiz, mas diria que, repare, eu tive uma vez um caso, enfim, vou ver se consigo contá-lo com concisão. Houve um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que foi noticiado, creio que pelo público, dizendo assim: o Supremo Tribunal de Justiça acaba de dizer que o jornalista, mesmo que diga a verdade, deve ser punido. E aquilo foi um escândalo. E nessa altura fui convidado para o fórum de TSF do Manuel Acácio para falar sobre o acórdão. E lá utilizei um pequeno truque. Mas, por acaso não foi bem um truque, mas poderia ter sido. Eu só podia falar mais para o final, porque eu era bastonário da ordem na altura, estava um bocadinho atrapalhado com o tempo, mas aquilo permitiu-me ir ouvindo algumas intervenções antes de mim. Eu, entretanto, disse: tenho de mudar o acórdão, porque eu gostava de falar sobre uma coisa que... De saber o que é que lá está. Saber o que é que lá está. E aquilo não era verdade. O Supremo Tribunal de Justiça tinha sancionado um jornal que não tinha falado verdade. Só que, lá pelo meio, como os nossos juízes às vezes gostam de escrever muito, lá não têm as tais 20 folhas, gostam de escrever muito, e isso é uma das coisas que tinha de ser corrigida. Disse: às vezes até a verdade pode ser ofensiva. Isto é uma à parte. E isso transformou-se na manchete. Transformou-se na manchete. Só que toda a gente estava a comentar aquilo sem ter lido o jornal. O que é um hábito. E quando sem ter lido o acórdão, perdão, e quando eu fiz a minha intervenção, disse: eu peço imensa desculpa a todas as pessoas que me antecederam, que eu ouvi 4 ou 5, e provavelmente outras terão dito o mesmo, mas é que o acórdão do tribunal não diz isto. E fez-se ali não, é preciso ler. Depois falei com uma pessoa ligada ao Supremo Tribunal de Justiça e disse: vocês tinham de se ter defendido. Que aliás me ligou a agradecer a minha intervenção. Disse: vocês têm de explicar às pessoas, porque senão as pessoas acham que houve aqui uma maluqueira qualquer. Então agora eu falo a verdade e sou punido, e quem o diz é o Supremo Tribunal de Justiça. É uma coisa que não faz sentido na nossa Não faz sentido, mas nós assumimos. Isto já se chegou a um ponto que já o Supremo Tribunal de Justiça diz isto, e não tinha dito nada disso. Agora, eu às vezes digo, assim na brincadeira, a verdade é uma coisa muito importante. Mas às vezes nós fazemos algumas transigências. Por exemplo, nós encontramos uma pessoa nossa amiga na rua, diz: estive a fazer uma dieta, achas que estou mais magro? Nós às vezes não parece assim muito. Não, está bem, estás no bom caminho. Uma pequena mentira piedosa. Não, para mim estás igual. É um bocado rude. Ou alguém tem um problema, faz uma operação estética porque teve uma queimadura. Achas que estou com um ar muito assustador? Estás. Eu quando te vi fugindo. Mas não, pode dizer: não, está melhor, está a ficar melhor. É aquela pequena. Não é mentir, é de vez em quando ser humano, lá está, ser tolerante. E foi uma alusão, uma coisa deste tipo, que no meio da sua longa exposição o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça fez. Por exemplo, há jurisdições como a Inglaterra, por exemplo, quando o arguido não pretende recorrer, a sentença quase não tem fundamentação. Vai ao ponto e acabou. O arguido conforma-se andou. Disse: eu quero recorrer, portanto eu quero saber porquê, quais são os fundamentos de ter sido condenado. E aí sim. E portanto nós tínhamos de simplificar muito, tornando muito mais oral o fenómeno judicial. E não peças escritas de dezenas que é um defeito também dos advogados. Não é só as sentenças. As sentenças, depois, com o copy-paste, isto do copy-paste tornou-se uma praga universal. Um advogado escreve 500 páginas, o outro responde em 400, o juiz diz: o senhor disse isto, põe as 500, o outro respondeu aquilo, já são 900. Portanto, isto torna-se, eu estou obviamente a caricaturar. É impossível de gerir. Mas não ando muito longe da realidade.
E, portanto, vamos lá ver. E depois aparecem aqueles processos em papel. E depois a questão é, gigantescos. quando as pessoas falam em megaprocessos, também gosto de dar este exemplo. Digo assim, eu sei o que é um carro. E o meu amigo também sabe o que é um carro. E sei o que é um parque de estacionamento, uma garagem. O meu amigo pode ter um carro grande e eu ter um carro pequeno. Pronto, então assim o seu carro cabe menos bem lá no espaço e o meu fica lá todo bem maneirinho, porque ainda sobra 2 palmos para cada lado, 2 à frente e 2 atrás. Mas isto, apesar de tudo, são tudo carros. Pequenos, médios, grandes. Agora, imagine que tem de estacionar na sua garagem lá de casa um carro com 35 metros de comprimento e 10 de largura. Não vai caber. Pronto, é que o problema é esse. É que um processo como o BES, um processo como a Operação Marquês, não é um processo, são 70, ou 80, ou 90 que estão agregados num. E, portanto, gerir aquele mono É impossível. é impossível. Ler aquilo na íntegra está fora de questão. E partir aquilo aos pedaços. Ora bem, partir aquilo aos pedaços pode ser uma boa ideia, mas tem algumas perversões, porque imagine alguém... Porque eles estão interligados. Isso potencia um bocadinho desajustamentos de julgamento e, para alguém que esteja nos vários pedaços, nunca mais deixa de ser julgado. Quer dizer, se aquilo for desfasado... Portanto, não há soluções miraculosas. E isso é que temos de ser honestos para com as pessoas e não andar sempre a dizer, eu tenho a solução, eu sei como é que se faz. Não, eu não sei como é que se faz. Eu sei que haveria maneiras de tornar isto muito mais gerível. Uma daquelas, há pouco aludiu a ela. Em face de coisas de muita gravidade, se calhar algumas tinham de ser deixadas para trás. E escolher apenas aquelas as mais graves. Porque, vamos lá ver uma coisa, se eu tiver de julgar alguém que, por exemplo, entra num banco para assaltar o banco, mata 2 pessoas, fere outras, etc. Eu tenho ali matéria para levar aquela pessoa. Agora, será que vale a pena dizer que ele deixou o carro mal estacionado? Ou que não tinha licença de porte de arma. Ou que arrombou a porta e tem de pagar uma porta. Quer dizer, isso até pode ir desde que não atrase muito. Porque o fundamental é ele matou alguém. O fundamental eu tenho de ir ao que é. Não, mas isso assim não, porque isso é um princípio, nós temos o princípio da legalidade, não o princípio da oportunidade. E, portanto, não é depois o Ministério Público começa a escolher umas coisas, lá está a nossa desconfiança permanente das instituições. Mas caramba, às vezes temos de criar aqui alguma flexibilização. Porquê? Porque depois levamos para o tribunal aquele rolo em que está um problema de estacionamento indevido, a falta de licença de porte de arma, o uso indevido de arma, o crime de dano na porta, o insulto quando ele entra, seus não sei quantos, olha, também uma difamação. Quer dizer, entramos aqui num rolo de coisas que, a bem da justiça, devia ter aqui alguma seriação e deixar as coisas mais graves. Porquê? Diz, mas esquecer as outras com base em quê? É com base em múltiplas pequenas infrações e infrações ecas que nós fazemos todos os dias. E o efeito prático de fecharmos a coisa. Não podemos continuar. Eu estou a dizer, não sei se isto era passível de ser feito em todos os megaprocessos, mas se nós levássemos para o tribunal uma cultura de oralidade, objetividade, simplicidade. Deram-se alguns pequenos passos, mas as pessoas tinham de ir ver para perceberem melhor o que eu estou a dizer. Repare, nós estamos num tribunal e há um advogado ou o Ministério Público e diz, senhor juiz, eu requeiro que seja junto ao processo este caderno, que eu acho que é muito importante. Estão 5 advogados e o tribunal vai dando a palavra a cada um, que vai ditando a sua opinião sobre o que o Ministério Público recorreu e depois o juiz decide. Ora, nós em vez de fazermos aqueles requerimentos mais complexos e do senhor está a escrever à mão, como ainda há tempos se fazia, dizíamos em síntese, eu concordo com o senhor procurador por isto. O outro dizia, eu não concordo por isto, aquilo. E gastávamos 5 minutos em vez de 35. Fazíamos uma súmula daquilo. Em vez de 35. Eu podia ir para um julgamento de um recurso, até de um processo grande, dizia o senhor juiz desembargador ou senhor juiz conselheiro, eu trouxe aqui 20 páginas de um sumário das conclusões fundamentais sobre o direito e, portanto, vou dizer tal, em vez de citar 30 professores, 20 acórdãos, que, aliás, ir ao ponto. Que os juízes também conhecem.
Os juízes também conhecem aquilo que eu estou a dizer. Eu posso é descobrir assim uma coisa muito original, dizer, eu queria chamar a atenção de Vossas Excelências para esta nova doutrina. Muito bem. E depois tenho aqui uma lista de acórdãos que diz isto, aquilo, e eles, ok, a gente também conhece isso tudo. E tenho aqui um professor, e o professor A, B e C, tenho aqui uma súmula, e os juízes, ok, tenho curiosidade, vou ver. Não é fazer uma coisa de 600 páginas. E depois, quanto à matéria, de facto, a minha discordância, eu vou demonstrar a Vossas Excelências porque é que acho que não pode ser provado que o Sr. António estava no Porto no dia 5 de Abril. E ponham em ecrã, gravado, uma audiência gravada, o testemunho da A, B e C. A parte contrária contrapõe com o testemunho do C, D e E. E resolvemos a questão. Não, como é que é aqui? Nós temos um ritmo que é este. Há uma decisão judicial. A parte tem 30 dias para recorrer. Se houver, grosso modo, se houver matéria de facto, 40 dias. A parte contrária, 40 dias ou 30 para responder. Já lá vão 3 meses. Já lá vão 3, porque o processo já para aqui, depois já para ali, depois já para lá, 3 meses. Depois aquilo sobe à relação, que leva com aquela dose de papel que nunca mais acaba. Um juiz consciencioso quer ler aquilo. Quer perceber o que é que lá está. Quer perceber o que lá está. Precisa, não tem só um processo, e portanto precisa de ler aquilo, precisa de 1, 2, 3 meses, depende da extensão e digamos do casamento que fizer com os outros processos que tem para ler. Já vamos em 4 ou 5 meses. Então depois como é que nós fazemos? É assim um bocadinho mais, assim mais pela rama, porque já está toda a gente a clamar. Já está toda a gente a clamar quando é que isto sai. Ora, se nós tivéssemos uma cultura de oralidade, eu dizia, eu faço um sumário da minha divergência que apresento em 10 dias, para justificar o recurso. Outra parte responde em 10 dias com um sumário da sua divergência face à minha divergência. Vamos ao Tribunal Superior, fazemos uma audiência oral, diz, Sr. Juiz, aconteceu isto, basicamente as questões fundamentais são estas. Quer dizer, o eu falar durante meia hora evitaria 300 páginas ou 200 páginas de papel. E havia uma economia também. Havia economia, protegiam-se as árvores, diga-se de passagem, e havia agilidade no sistema. Se nós começássemos a poupar horas... Ganhávamos recursos para fazer para acelerar o processo. Tempo. Isto não resolveria todos os problemas, porque depois há problemas estruturais de funcionários, de quadro de magistrados, certo, mas não podemos estar sempre à procura das soluções só aí, porque depois vem um senhor e diz, eu estive a ler umas estatísticas, nós temos mais juízes do que os países estão. Oh diabo, parece que não é por aqui. Nós temos mais procuradores. Não, está bem, mas uns estão aqui, outros... Está bem, ok, vamos lá pôr os quadros como devem ser, tudo isso. Agora, temos também de ver o que é que nós podemos fazer para tornar a justiça mais simplificada, tornar a justiça um bocadinho, em algumas coisas, mais anglo-saxónica. Veja, aquele julgamento também de telenovela do Johnny Depp com a... Como é que se chama? Com a Amber. Com a Amber. Aquilo é uma verdadeira telenovela. Foi uma verdadeira telenovela. Mas tudo aquilo é muito rápido, é muito sintético. Não há testemunhas, por regra, que fiquem a depor 4 dias, 5 dias, 10 dias. Tens 1 hora, falas e vais-te embora. Quer dizer, as coisas têm de ser mais straight to the point. Eu não sou nenhum admirador embeiçado pelo sistema anglo-saxónico, mas as coisas boas que lá existem poderiam ser importadas. E a palavra de ordem tem de ser simplificar. Para simplificar tem de ter menos papel, tem de ter menos páginas, tem de ter prazos mais curtos, mais oralidade, mais sumariação, e confiar que os juízes conseguem absorver os tópicos fundamentais. Enquanto nós continuarmos a citar 100 acórdãos, 30 professores, tal, coisa que depois a maior parte das pessoas nem lê, vamos ser honestos, não estamos no bom caminho. Estamos a fechar a nossa conversa. Ao preparar as coisas que tem para dizer, seja num tribunal, seja na televisão, é mais de falar ou de escrever? Treina? Não, sou muito mais de falar. Lá está, porque a oralidade para mim, eu adoro escrever e adoraria escrever muito bem. E tenho muita inveja por quem escreve muito bem. A inveja, digamos, no bom sentido. Sou um admirador de quem escreve muito bem. Sou um apreciador de quem escreve muito bem. Eu também gostaria de escrever bem, gostaria de escrever muito bem, gosto de escrever. Também não me envergonho do que escrevo, mas para mim a oralidade é o ponto. Eu gosto muito de comunicar oralmente, gosto muito de comunicar falando para as pessoas, gosto muito de comunicar a olhar para as pessoas, gosto muito de comunicar vis-à-vis com as pessoas, gosto muito de sentir a reação das pessoas, gosto de ouvir as pessoas também, gosto de responder, gosto de polemizar, mas não preparo muito, acredito. Não preparo. Toda a gente que me conhece sabe que é assim. Eu uma vez no Congresso da Ordem dos Advogados, estava ao meu lado o Presidente Jorge Sampaio, que entretanto já faleceu,
falecido, no nosso congresso de 2005, e eu ia fazer o discurso de encerramento, e depois tomei assim umas notas e fui falar. E quando me sentei de volta, ele disse: mas isso é assim, escreve assim 5 coisas. Pronto. E é verdade, as pessoas que me conhecem bem sabem que é assim. É claro, atenção. Quando é que se descobriu assim? Com esse poder secreto? Tenho dificuldade em lhe dizer. Repara, entrei para o liceu, aquilo que se chamava liceu na altura, o primeiro ano do curso geral, que era o antigo terceiro ano, portanto a seguir aos 2 anos do ciclo preparatório, no ano letivo do 25 de Abril. Entrei para o Liceu Nacional Dom Dinis, em Chelas, portanto, setembro, outubro de 73, e entretanto deu-se a Revolução, em abril de 74, e aquilo transformou-se num grande areópago de debate político. E aí manifestou-se já algum jeito. Eu era muito miúdo ainda, mas gostava de falar, gostava de intervir. Estive no Parlamento Associativo, às vezes era delegado de turma, pronto. Digamos que aí comecei, este tipo parece que há de ser advogado e tal. Depois fiz uma opção, absolutamente esquisita, mas de ir para ciências. Mas, como os 2 anos seguintes ao 25 de Abril era mais ocupados em reuniões gerais de escola, reuniões gerais de alunos, AGEs, AGAs, RGAs e tal, perdi ali um bocadinho o passo com a matemática. Eu gosto de ciências exatas. Eu, no meu próprio raciocínio, sou um bocadinho, acho que demonstra um bocadinho que gosto de ciências exatas, de silogismos, de lógica. Mas isso não deu. E as pessoas diziam: tu devias ir para advogado, e tal. E eu, pronto, olha, como aquilo estava difícil, a minha vida, na minha confrontação com a matemática, eu candidatei-me como aluno externo, fui para a Católica e tal. Isto é uma coisa um bocadinho inata, repara, eu não preparo, não treino, não me vejo ao espelho. Não, aliás, que eu faço muitas coisas por dia. Mas há uma coisa que eu preparo, gosto. Eu, quando falo de alguma coisa, e isto é um conselho que eu daria a todos os advogados, aos jovens advogados, aos velhos advogados, nós temos de conhecer bem aquilo de que estamos a falar, porque isso dá uma grande segurança. Não é a preparação retórica sobre o fenómeno, é o conhecimento do dossiê, o conhecimento do caso, o conhecimento do assunto, o conhecimento da matéria sobre a qual estamos a falar. Não é treinar falar sobre ela, é conhecê-la, é estudá-la. Isso sim, estudar as coisas sobre as quais falamos. O talento natural para falar é uma benção e o treino dá uma boa ajuda. Quem nasceu com o dom da comunicação pode atingir mais rapidamente a excelência. Quem for menos dotado tem de aprender e a repetir mais vezes para chegar à mesma bitola. Mas nada dispensa o saber da matéria sobre a qual se fala. É que falar sem conteúdo é propaganda vazia e comunicar mal um bom conteúdo é uma pura perda de tempo. Nesta edição há múltiplas dicas de como bem comunicar. A mais relevante de todas: a audiência é quem manda. O comunicador está sempre ao serviço da audiência e não ao serviço de si próprio. Quem não seguir esta regra corre o risco de fazer monólogos para o seu espelho. E isso não é comunicar. É a autoestimulação do ego. Até para a semana.